boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui a TV Fórum. Se você está vendo a reprise desse programa, muito bom dia, muito bom domingo, né? Quem vai ver esse programa domingo vai ver um programa bem quente, né, Ana? Que vai ser o dia das eleições francesas. O programa de hoje a gente separou para falar um pouquinho sobre as eleições da França, que vão ser nesse domingo, dia 10. Uma eleição aí que promete muita coisa, né, Ana? Uma eleição super importante. Bom, normalmente uma eleição na França chama muita atenção e realmente tem um impacto, né? Agora, nesse momento específico que a Europa está passando, né, o conflito ali da guerra na Ucrânia, é realmente uma eleição para se prestar atenção. É isso, gente. Então, hoje a gente vai trazer alguns elementos sobre essa eleição que acontece nesse domingo, também sobre outros assuntos. Eu queria já lembrar a todos e a todas que estão nos acompanhando que já deixem um like na nossa transmissão. Quem puder contribuir através do nosso superchat, a gente está sempre muito aberto. Quem quiser mandar pergunta também pode mandar, não precisa ser só no superchat. Se puder, é bom que a gente agradece, né? Também através do Pix, pix@revistaforum.com.br. A gente tem hoje um convidado muito especial, o professor Jorge Romano Schutte, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e integrante do Observatório de Política Externa da UFABC. Foi o observatório, inclusive, que nos indicou o professor. Então, eu queria já chamá-lo aqui para a gente começar essa nossa conversa. Muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, acho que está sem som. Não estou ouvindo. Não te ouvimos. E acho que continua. Ainda. Acho que se puder sair e entrar, talvez funcione melhor. Problemas dessas lives, né, Ana? Sempre tem essa situação. Eu queria, então, enquanto o professor entra, puxar um assunto que aconteceu hoje, né? Não vou entrar nesse assunto agora, não. Eu queria trazer aqui um meme que a gente mostrou já algumas vezes aqui nesse nosso programa. Ficou quase uma marca, né? O querido presidente da França, Emmanuel Macron, sofrendo, né? Sofreu na Ucrânia e agora ele vai sofrer nessa eleição, né, Ana? Vai ser uma eleição difícil para o presidente francês buscar a reeleição, e essa imagem aí nunca esteve tão atual, né? Parece que o professor já voltou, eu vou chamar ele, aí você comenta desse meme. Sim. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim, agora professor. Então bem-vindo. Tá, tudo bem? Boa noite, Ana, boa noite, Lucas, quem nos está assistindo. Boa noite, muito obrigado pela participação. Então, professor, eu estava mostrando aqui uma imagem que a gente já mostrou aqui outras vezes, do Emmanuel Macron fazendo toda uma cena, né, em relação à guerra da Ucrânia. Vou botar até de novo para o senhor ver. Está aí o Emmanuel Macron fazendo uma cena. Isso é uma montagem de várias fotos que foram tiradas, né, para dizer que era muito difícil negociar com Putin. Mas parece que ele vai ter dificuldade também nas eleições, né? Pelo jeito que você não gosta muito dele, Lucas? Não, veja, eu acho que Macron estava muito convencido que ele ia ser eleito, como a grande maioria dos... Enfim, você imaginava isso, que ia ser um passeio, Estava fácil, mas né? Tava uma fácil, vitória garantida. Né? Então, ele está preocupado em uma outra coisa. Ele é presidente rotativa da União Europeia, cada 6 meses. Então ele está na presidência da União Europeia. E ele, se ele ganhar as eleições, ele vai ser, por incrível que pareça, o líder da Europa, porque o líder da Europa era Merkel. Merkel saindo, não tem mais ninguém. Tem um déficit de liderança. Nossa, na Europa, no mundo, né? Por isso que o Lula tem que voltar rápido. Um dos motivos. Mas aí, então o Macron está se preparando para isso. Né? Ele está se projetando para ser um grande líder, né, na Europa. Então, assim, ele jogou muito peso nessa relação com Putin e, enfim, você pode gostar ou não, mas ele tentou elaborar uma política independente de Washington, né, como é a tradição francesa. Então, ele deve ter já ligado uns 15 vezes para o Putin, né, no mínimo, desde o início da guerra. Né.
E a posse dele era, inclusive antes, já em janeiro, né, da nova vida, né, acordos de Minsk, que é um acordo europeu, né, que enfim, pela Organização de Segurança Europeia, da qual a Rússia e a Ucrânia fazem parte. Então, era quatro países que estavam negociando, a Rússia, Ucrânia, Alemanha e França. Então, eles colocou, o Olaf Scholz é novinho, tal, um burocrata, chegou agora, então é o Macron, então ele quer se projetar. Imagina se ele tivesse conseguido um acordo, né, antes das eleições, por exemplo, né, isso daria uma enorme imagem. Agora, fazer tudo que ele faz e não conseguir absolutamente nada, né, também não ajuda exatamente. Né? Mas não é esse, eu acho que não é esse o principal motivo, né, dessa certa reviravolta. Nós estamos vendo reviravoltas em muitas eleições. Né? Os 4 meses antes das eleições na Alemanha, ninguém imaginava que a social-democracia, que estava lá atrás, terceiro lugar, mofando, ia ganhar as eleições. Né? E, enfim, nós tivemos agora a vitória da extrema-direita na Sérvia, e sobretudo na Hungria, né, com Viktor Orbán, e que ele ganhou, mas ele não ganhou assim, ele ganhou de lavada. E diante de uma primeira vez, uma junção de todos os agrupamentos políticos que estão representados no parlamento, da centro-esquerda até a direita, o centro-direita, né? E não deu. Né? Então, assim, é uma situação muito complexa, e o que talvez se pode dizer, o fato que ele se dedicou muito à guerra porque ele superestimou a necessidade de se empenhar mais na campanha. Ele achava que era ganho. Então, ele perdeu tempo. Agora ele está entrando na corrida porque ele está ficando nervoso e deve estar suando frio, diante dos números que estão saindo. O fato que mesmo até ser jogado tanto, mas tanto mesmo, porque é isso que tem que fazer, tem que continuar conversando com Putin, entendeu? Então, essa parte, enfim, não há o que reclamar do que ele tentou fazer, mas não deu resultado, né? Porque, enfim, lá as coisas são mais complexas, então isso também não ajuda a imagem dele, né? Mas, principalmente, o problema dele é que o povo começou a achar ele meio assim, pô, ele veio lá cheio de energia, e o que ele fez? Não sou nem de direita nem de esquerda, implementou políticas econômicas da direita. Cadê a esquerda dele? Ele falou, não, sou a síntese da esquerda e direita. Ele sai lembrando que ele era do Partido Socialista, ele participou do governo do Hollande, que é o último presidente socialista, parece séculos atrás, gente, tá? Em 2012, o Partido Socialista tinha maioria no Congresso. Maioria. E o Hollande ganhou, e agora ninguém sabe nem onde fica. Você olha na lista, não aparece o Partido Socialista. Acho que eu não imaginava ver o Partido Comunista da França ter mais votos que o Partido Socialista. Só que os dois estão bem baixinhos, então também não adianta. Porque, de certa forma, o Fabien Roussel, que é o candidato do PC, do Partido Comunista, um jovem, alguns meses atrás, havia uma avaliação na esquerda que esse seria o cara. Que Mélenchon já deu, fatiga material, velhinho e tal. Novidade, jovens, aquela ideia dos jovens, efeito Chile, o Boris, então na França seria o Fabien, mas não decolou. E ele é até curioso, porque o Fabien, ele exatamente, mas isso o Mélenchon também, eles tentam recuperar essa questão classista. Porque se a esquerda abre mão da questão classista, né, aí a extrema-direita populista entra. É isso que aconteceu. Quem defende os direitos dos trabalhadores, no caso franceses, é Marine Le Pen. É ela que defende essa aposentadoria, é ela que vai lá batalhar para poder de compra, que denuncia a pobreza energética.
E estamos aí, um reflexo de uma crise profunda do mundo democrático e liberal avançado, né? Não, enfim, eu já estou assim. 5 anos atrás eu achava não é possível, né? Não é possível. Assim, a ideia de Le Pen, do Front Nacional, ganhar na França me deixava em mal-estar. Mas agora eu já acho, bom, tivemos Trump, temos Viktor Orbán, temos Bolsonaro, tivemos Salvini no governo, sabe? Não é dizer faz parte, mas é o que não vai ser... Faz um ciclo, né? Não vai ser uma quebra muito radical. Vai ser muito ruim, evidentemente, sobretudo para os migrantes, né? Enfim, tensiona a sociedade, você libera, na verdade, esse discurso, porque, veja, Lucas, a Marine Le Pen, ela foi aprendendo, entendeu? Ela foi aprendendo com os erros. Né? Então, ela já sacou que não é bom ter... Isso, na verdade, ela já aprendeu na última eleição. Ela já se distanciou muito dessa imagem do antissemitismo, do antimigrante, enfim, essa ideia do movimento neofascista, etc., que o pai dela, da qual ela se distanciou, tinha mudou o nome do partido, você tentou tudo reciclar. Mas ainda na eleição passada tinha aquela coisa, vamos sair do euro, vamos sair... E aí no último debate, a Ana quer falar, mas está com o microfone fechado. Hein? Não, eu falei, tinha o lance do Frexit, né? Sim, exatamente. Então, isso. Então, essa ideia de sair do euro, inclusive, foi o momento mais constrangedor para ela no último debate com Macron, porque Macron foi muito se relaxar. Então, me explica lá, Marine, como que você faz para sair do euro? E ela se atrapalhou, porque é extremamente complexo. O Reino Unido não estava no euro, e já deu aquela confusão durante anos. Então, na Europa continental, depois do Brexit, ninguém quer mais saber de sair da União Europeia. Ninguém, e ainda mais com o euro, isso é mais complexo. Então, não é essa mais a pauta da direita populista. A pauta da direita populista de Marine Le Pen na União Europeia é, por dentro, frear os processos de maior integração. Né? É isso. Então, vai evidentemente que essa eleição, como a Ana mencionou, é muito importante para a Europa, e por isso é importante para... enfim, para essa confusão internacional que tem, com os Estados Unidos tentando achar a grande estratégia para reorganizar a sua hegemonia, enfim, lá temos a Rússia, que é enfim, um capítulo à parte, e a China, que realmente tem coisas para mostrar e está lá ascendendo. Então, qual a principal diferença? Eu vou continuar falando, tá? Enquanto você está na pergunta, eu vou continuar falando. A principal diferença porque você tem um Estado muito organizado, uma burocracia. Imagina o Quai d'Orsay, o Itamaraty deles. Não é que chega ela e vai mudar tudo, não vai. Tem tem um funcionalismo e tal. Então, mas ela tem, apesar, então, ela se distanciou dessa imagem. Ela não tem mais essa imagem daquela... os alemães têm uma palavra muito legal, salon-fähig, mas, enfim, traduzido seria assim, que não é bem-vindo no salão. Não bem-vindo, tem que ficar fora. Porque não grata, né? Persona não grata. Pessoa não grata nos ambientes assim, onde se toma as decisões. E não, agora não. E, na verdade, olha que é curioso, o Eric Zemmour... É isso que eu ia te perguntar, o Zemmour, ele herdou isso? Não, então, o Eric Zemmour, que era o favorito de Moscou, na verdade, Moscou apostou muito nele, mas o Eric Zemmour, ele se mantém nesse discurso extremo, e imaginava-se, inclusive, que para Macron seria um passeio mais fácil ainda, e talvez até para Mélenchon, isso agora, porque ninguém imaginava que Mélenchon ia se ressuscitar, mas talvez até passar por causa dessa divisão entre as duas extrema-direita. Só que Zemmour
é mais tosco, ele é mais extrema-direita. Eu assisti algumas coisas na televisão francesa, nossa, ele consegue ser mais tosco que o Bolsonaro, para você ter uma ideia. Então, aí o que acontece? Você pode pensar, bom, isso é ruim para Marine, porque ele rouba votos de Marine Le Pen, e talvez ela nem chega no segundo turno. Mas não, sabe o que é o efeito? Que ela, do lado do patinho feio, ela, de repente, vira a moderada, uma direita moderada, entendeu? E ela foi muito hábil em usar isso. Foi muito hábil em usar ela isso. Ela ficou palatável, né? Sim, virou como Salvini. Tinha na Itália antigamente, quando eu era jovem, o movimento neofascista chamava MSI e tal, que estava no parlamento, mas era a gente melhor pegar outra esquina. Mas agora, enfim, são lá fazer o quê? Faz a parte do debate na televisão, debate na... Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, então. A impressão que a gente fica, analisando a eleição francesa desses últimos meses, é que, como você colocou exatamente, né? O Macron, ele tentou herdar essa liderança europeia da Merkel, né? Ele tentou ocupar esse lugar. Nesse último período, ele tentou ser esse mediador ou dissuadir a guerra primeiro e depois tentar cessar a guerra, e atrasou muito para entrar na campanha como candidato. Tanto é que o primeiro comício dele foi no final de semana, né? Falando aqui para a nossa audiência, o primeiro comício dele foi no sábado, se eu não me engano, tinha muita gente, tudo, mas é quando ele se coloca como candidato. Antes ele estava assim, eu sou o presidente necessário, eu sou o presidente inescapável, né? E a impressão que se tem é que a Marine Le Pen, enquanto isso, foi para as bases populares, foi para a população mais pobre, mais vulnerável, até, numa certa forma, um pouco parecido com a estratégia bolsonarista aqui de 2018, né, de pegar bem essa questão econômica, né, da questão da renda, perda do poder de compra, questão dos impostos, das pensões. Mas a pergunta que fica é, a Marine Le Pen, ela tenta atingir essa população, né, que é a população trabalhadora. Temos também o Mélenchon, da França Insoumise, e temos o Roussel, do PCF. E quem deles que herdou todo aquele movimento dos coletes amarelos, todas aquelas greves? Porque o governo Macron foi um governo que enfrentou muitas crises, né? A crise da pandemia, a crise dos coletes amarelos e agora a crise da guerra, né? Mas a questão dos coletes amarelos, ela foi bastante duradoura e bastante impactante, né? Quem que herdou aquele movimento que você considera nessa tríade aí? Não, então, eu vou responder, mas eu queria só falar uma coisa sobre a comparação que você fez com Bolsonaro, que eu acho que tem uma diferença muito grande, né? A extrema-direita no norte, né, ele tem uma pauta econômica nacionalista. Então, ele é populismo na agenda econômica. Aqui não. Aqui é um casamento com o ultraliberalismo. Bolsonaro que fez a reforma... proposta liberal, né? Com Paulo Guedes. Claro. Aqui teve a penetração nas camadas populares foi pela igreja evangélica, não por uma pauta econômica nacionalista. Aqui a abertura, a privatização, isso tudo, essa é a pauta. Então, há uma diferença acessou muito grande. o mesmo público por vias diferentes, digamos assim. Exato. Né? Porque, veja, as populações mais atingidas pelas crises, pela falta de emprego, eles precisam de uma esperança. Né? Você precisa, então, se a esquerda não dá, a direita vem, sobretudo a direita populista. Só que a mensagem do Bolsonaro era muito mais vazia nessa questão material. Era muito mais a bandeira do Brasil, o nacionalismo. Aí sim, bandeira da França, aí parece tudo igual. Mas se você vê, eu lembro de ter lido, agora nem fiz, mas deve ser a mesma coisa, o programa econômico de Marine Le Pen. Bom, eu juro para você, se você corta algumas coisas, poderia ser tranquilamente, eu faço a tradução, alguém achar que é do partido de esquerda, entendeu? Não é assim com o Bolsonaro, nunca foi.
Nunca foi. O que ele apresentou na campanha dele era a continuidade do Ponte para o Futuro que fez o golpe e o Temer. É a continuidade do Temer. Só que assim com apoio popular, mas por outras vias. Então, assim, é bem diferente, apesar que parece igual, e eles se gostam, né? Mas é diferente. Aliás, nem tanto assim, sabia, né? Porque Marine Le Pen chegou a defender o Macron quando o Bolsonaro fez aqueles comentários absurdos sobre a mulher. Sobre a mulher. Não, o Bolsonaro foi realmente lá, seu ponto... enfim, chegou, porque enfim, a mulher do Macron é mais velha do próprio Macron, fez comentários escrotos, que nem vou relembrar, e aí Marine Le Pen se distanciou, né? Então, assim, ela já teve aquela ideia, eu vou mostrar que estou dentro da civilização francesa, não vou atacar o establishment dessa forma. Mas, veja, agora não vamos com calma, porque não pode ficar a impressão, então até ela pode ser legal. Não, porque ela mantém no programa dela essas ideias de referêndum contra os migrantes, e são milhões, é uma questão que tensiona, é uma pauta assim de atender as frustrações da classe trabalhadora francesa, branca, mas com uma pauta extremamente complicada de tensionamento com os operários migrantes, e com os migrantes no geral, então isso não é nada positivo. Fora a pauta tradicional sobre questões dos gays, lésbicas, etc. Mas a questão é que a esquerda, Mélenchon, ele deu... Bom, agora vou entrar na sua pergunta, Ana, sobre os coletes amarelos. Primeiro, eu acho que, sinceramente, os coletes amarelos impressionaram porque eles ficaram todo domingo lá enfrentando a polícia. Mas não era um movimento tão de massa, tá? E ele, na verdade, ele foi, basicamente, uma parte foi absorvida pelo Marine Le Pen, porque você tem a questão da preço da energia, a pobreza energética, os preços, o que deu um gás, olha só, um gás para Marine Le Pen, exatamente o preço do gás e do petróleo, que você vai, aí mesmo, você fica lá falando com Putin, nos preços aqui aumentando, E isso coletes amarelos, para só relembrar, começou com o movimento contra o aumento do preço dos combustíveis, só que na época o Macron queria aumentar o preço do combustível para desestimular o seu uso, para a transição, essas coisas, aí ele teve que voltar atrás. A parte da contestação social, aí, pelo jeito que a gente está vendo, ficou com Mélenchon, porque o segundo candidato do campo, vamos dizer, que a gente pode chamar de centro-esquerda, é o candidato do Partido Verde. E ele tem, porque se você junta todos os votos da esquerda, são muitos candidatos da esquerda, muitos. Se você juntar todos, e vamos supor que todos vão votar no Mélenchon, se todos se retirassem, se os outros todos se retirassem, que também não é dado, que vai assim, ele teria realmente chance de estar no segundo turno, muita chance. Mas o segundo colocado, mas nenhum deles se retirou. Isso aí não teve um movimento, uma tentativa, mas a gente sabe como quem está na política, não precisa nem estar muito tempo. Isso aí não funciona. Unidade, mas depois, a gente vê depois. Então, o Jadot, o candidato do Partido Verde, ele está com, eu não sei agora a última percentagem, mas estava com 7%, da última vez que eu olhei, mas ele tem uma posição bem diferente que Mélenchon, porque ele realmente é muito na linha dos verdes na Alemanha, que é questão ambiental e aí muito anti-Rússia, muito anti-China também, Então, são posições muito diferentes. Então, lá tem uma questão que vai além da vaidade, e que realmente tem uma diferença com Mélenchon.
Bom, esses verdes, com certeza, não herdaram, porque era um momento de protesto. Então, um pouco o Fabien, do PC, e o Mélenchon, porque Mélenchon, ele era considerado um ano atrás, assim, um cachorro morto. Bom, ele deu grande contribuição, mas tinha que ter nova liderança. De repente, os jovens entram na campanha para apoiar ele. Ele fez o maior comício dessa campanha, com mais de 100 mil pessoas. Foi ele, Mélenchon, não foi Zemmour, não foi Marine Le Pen, não foi... Então, assim, ele mostrou... Isso, vamos dizer, uma coisa positiva. Ele não vai chegar no segundo turno, isso já era. Tem uma pequena esperança, mas isso já era. E mesmo se tivesse chegado, ele não teria a tal da que eles chamam de reserva de voto, não teria. Mas pelo menos a gente pode dizer que a esquerda deu mostrou sua cara. A juventude de esquerda mostrou sua cara, foi na rua e colocou uma pauta que é exatamente uma pauta para competir com Marine Le Pen, de questões sociais, mais ligada ao respeito da diversidade dos migrantes e também na questão internacional. O Mélenchon foi claro, não com o Moscou e não com a OTAN. Não é em cima do muro. Ele propõe a saída da OTAN, né? Ele chega a propor a saída da OTAN. Sim. Tem vários partidos políticos de esquerda na Europa que tem isso vamos dizer assim, se ele tivesse ganhado realmente as eleições, ele evidentemente não ia implementar isso como presidente, mas estaria assim na agenda, como algo para... mas eu lembro que quem saiu do comando militar da OTAN foi De Gaulle. De Gaulle, na época, ele não saiu da estrutura, eles ficaram na OTAN, mas saiu do comando militar. Significa que não teria ter tropas francesas sob comando dos americanos, para ser basicamente isso. Ia ser a sua própria força nuclear e tudo. Então, essa tradição de ter apostar numa certa autonomia da Europa, de não crescer os lacaios o Macron foi chamado lacaio do Washington, isso está presente na França, na população, no debate político. Vamos lá, Lucas. Eu queria passar aqui rapidamente sobre as pesquisas, Você chegou a comentar sobre essas pesquisas, mas antes eu quero agradecer muito o superchat da Dalva, o super sticker da Dalva. Quem puder contribuir conosco é muito importante para a manutenção da mídia independente. Qualquer contribuição nos ajuda muito, além, é claro, dos apoios gratuitos, Deixar um like na transmissão, comentar aqui na nossa caixa de comentários. O César Fabiano disse que apoia o Macron nessa eleição. Deixa eu ver aqui, então, o que eu separei para a gente mostrar na tela. A última pesquisa, da Harris Interactive, que mostra o Macron com 26,5%, Marine Le Pen com 23% e Jean-Luc Mélenchon com 17%. E aí você tem Zemmour com 9,5%, Pécresse com 9,5% e o Jadot com 5%. Enfim, outras pesquisas mudam, Eu vi algumas pesquisas esses dias com cenários diferentes. Eu queria ir também para o segundo turno, que mostra aí que Macron não vai ter vida fácil com a Le Pen, Ela está crescendo. Um cenário que na última eleição era meio que inimaginável, A gente vê a Le Pen tão próxima. O Mélenchon tem uma distância maior aí. Eu queria perguntar, então, duas coisas, Primeira, mostra, eu queria comentar esses números. Mostra o primeiro. Posso comentar depois se faz a pergunta? Pode, fica à vontade. Eu quero só chamar a atenção que o Mélenchon continua crescendo, está com 17%, ninguém imaginava que ia superar as 10%, então, assim, é uma vitalidade da esquerda, uma esquerda radical, com firmeza, com ideias, e que é carregado com juventude. E eu quero também chamar a atenção que isso me surpreende muito, que estou vendo aqui, que a Pécresse, que é a candidata dos republicanos centro-direita, ela estava com menos, ela cresceu também, isso me surpreende, esse 9,5, eu não sei se de onde vem. Mas o fato que faz o Macron perder o sono é que ele é a tendência, Le Pen mais 2, Macron menos 2, Isso na véspera
de uma eleição, isso é mortal, né? Mas isso estamos no primeiro turno, tá? Estamos no primeiro. Lembrando que da outra vez, no primeiro turno, a diferença entre os dois nas pesquisas era até menor, né? É que o que aconteceu é que da outra vez, 5 anos atrás, eu mandava 5 anos, né? Ainda tinha muito aquela ideia, não, Le Pen não. Então, no segundo turno, ela ficou muito atrás acho que Macron teve, se não me engano, mais 60%. Então, isso mudou. É o segundo turno que mudou, não o primeiro turno. Os números do segundo turno. Então, vamos para o segundo turno. Mostra por favor. Sim. Então, aqui, o que chama muita atenção é o Mélenchon. Porque Mélenchon, se ele tivesse no segundo turno, ele teria mais chance que Pécresse. O centro-direita governou a França por décadas, entendeu? E aí você vê que Mélenchon, pelo jeito, também, grande parte da população perdeu também o medo de Mélenchon, e de uma esquerda mais radical, né? Apesar que Mélenchon também vem da trajetória do Partido Socialista, etc., mas ele, hoje, claramente, ele tem posições muito firmes de uma esquerda radical. Isso. Tá certo. Nunca perder a esperança. Aqui está escrito, para quem não lê francês, eu estou no segundo turno. Não, se eu estiver no segundo turno, desculpa. Isso. Referência aí uma fala que ele fez, né? Se eu estivesse no segundo turno, o debate Macron-Mélenchon refrescará a vida política francesa. Como você apontou, né, professor? O próprio crescimento do Mélenchon já é interessante para trazer um embate com a Marine Le Pen, até por renovar algumas pautas, né? Renovar aí a juventude na rua. Renovar organizações, movimentos, sabe? Tirar as pessoas da cama, estamos saindo da Covid, as universidades estão abrindo, tem movimento, entendeu? Não é só eleição. Mas ele não vai para o segundo turno, né? Só aposta que ele não vai para o segundo turno. Eu estou falando não, mas hoje em dia, eu falava uma semana antes da invasão da Ucrânia que jamais o Putin ia bombardear Kiev. Se entrar no Donbass, tudo bem, mas como bombardear Kiev é uma loucura total, mas ele fez. Então, temos que ter mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda de falar nunca não existe. Mas vamos dizer assim, a probabilidade de Mélenchon ir no segundo turno hoje é próxima a 0. Mas ele continua crescendo, enfim, o movimento é importante, entendeu? Eu sei que a gente aqui no Fórum Global, a gente começou a dar mais atenção, evidentemente, à guerra, e de repente saiu uma pesquisa com Mélenchon quase em segundo lugar. Aí, de repente, saiu essa pesquisa com a Le Pen no segundo turno muito bem. Então, foi tudo uma surpresa nessa eleição para a gente. Sim. Essa história de ter a extrema-direita mais extrema que a outra, de normalizar, lembrou um pouco a eleição do Peru, né? Que a gente teve aqui, que Fujimori normalizada, de certa maneira, porque tinha gente pior do que ela. Então, a Le Pen parece que tem um processo parecido, né? Mas o Macron ainda tem como recuperar, né? O Macron também chegou... Sim. Não, ele continua no primeiro... Ele continua no primeiro. A questão, ele precisa recuperar o dinamismo da candidatura dele. Né? Então, falar porque um pouco nas redes eu estava vendo mais análises que... Eu vi nas redes mais análises que já dava uma Le Pen como vitoriosa nessa eleição. Então, já tem... Análises, mas não pesquisa. Não, Sim, olha, análise. Vamos dizer assim, eu já estou zen, eu não vou... mas aí o segundo turno é só no dia... 24, eu acho. 24. Tá bom, então lá, realmente, porque o que vai acontecer agora, o Macron vai ser a primeira, vai ter essa diferença, como foi da outra vez. Mas a grande questão, por exemplo, essa juventude que está na rua para Mélenchon, o Mélenchon vai de novo, como ele fez 5 anos atrás, chamar para defender a República Democrática contra o risco de uma extrema-direita, ele vai fazer de novo com o mesmo empenho, porque o Macron foi enfim, o cara nem de esquerda, nem de direita, é direita, assuma, neoliberal,
Então, não sei, isso também é um fator, né? Como é que essa esquerda vai se mobilizar ou não? Outra questão nessa eleição que a gente não comentou, eu comentei um pouquinho, mas esse centro-direita que governou a França por décadas, que agora chama republicanos, eles mudam de nome, né, a cada eleição, mas eles se juntaram, né? Tem uma centro-direita golista, uma centro-direita não golista, agora está todo mundo junto, né? Mas esses, o Macron, ele tem uma coisa, se ele perder, pelo menos ele pode dizer, eu enterrei o Partido Socialista, eu enterrei o centro-direita, porque isso que ele fez. Realmente, na outra... Então, o centro-direita está... Enfim, você mostrou lá 9%, mas vamos ver se chega a 9%. De qualquer forma, atrás do Mélenchon, quase atrás dos verdes, então... são mudanças muito profundas. Então, aí, nesse sentido, realmente, como o Partido Socialista estava indo para o centro, e a centro-direita se dividiu, uma parte ficou com o centro, outra parte, então, da base vai para a extrema-direita, então, se já está todo mundo em torno do centro, o Macron diz, pronto, então vou criar um partido, um movimento do centro. E aí não tem mais sentido ter um partido centro-esquerda, centro-direita, que tem o Macron. Então, essa é a jogada. Mas eu queria falar duas coisas ainda. A Marine Le Pen foi também muito hábil de se distanciar no momento certo do Vladimir Putin, que ela estava muito próxima ao Vladimir Putin. Lembrando que nas eleições passadas, na véspera do segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, ela vai para Moscou. Inclusive tem aquela história que ela tomou um empréstimo de 9 milhões de euros de um banco russo, com aval lá. Mas, enfim, o que ela faz? Muito esperto. No dia 24, no dia da invasão, ela já declara que não há nenhuma justificativa. Não há nenhum argumento, ela diz assim, não há nenhuma razão para justificar que foi feito. Ou seja, imediatamente, sem vírgula em nada, imediatamente ela se posiciona assim, enquanto o Zemmour continua, enfim, não precisa respalde. Então, isso foi também, porque aí o Macron não poderia usar, ele teria usado isso também. Então, ela se livrou disso. Então, realmente, ela começou rapidamente, para deixar claro, eu não vou criar caos, entendeu? É o contrário, ela acusa o Macron de ser o candidato do caos, né? Que ela vai ser a candidata da estabilidade. Por causa do gás, né? Exatamente, por causa e aquelas coisas, é um pouco fácil de criticar, porque quem soube gerenciar bem Covid, mas você tem as frustrações, né, vai e vem, enfim, então, isso é uma mudança também, ou seja, ela realmente, Marine Le Pen se preparou muito bem para essas eleições, então, nesse sentido, não é uma surpresa que ela avança tão forte como ela está avançando. Professor, e nesse sentido, ela mudou alguma coisa com relação aos migrantes, refugiados? Porque esse também foi uma espécie de uma questão, né? Porque à medida que você tem a invasão, você tem uma crise nova de refugiados, e você está condenando a Rússia, né, por promover essa guerra, ela mudou também o discurso dela, que era bastante xenófobo e anti-migrantes, anti-refugiados? Ela fez alguma modulação também nesse discurso? Olha, ela fez... a posição dela continua a mesma, né? Ela apela para um referendo, a França para os franceses... isso está lá e ela fala isso nos momentos certos. Mas também, em outros momentos, ela coloca isso no segundo plano, e faz o apelo direto aos interesses classistas, ao interesse econômico, poder de compra, e a questão das aposentadorias, que é uma questão muito, muito séria na França, que foi o Macron que diminuiu a aposentadoria, que aumentou de 62 para 64,
né? E Marine Le Pen promete voltar de 64 para 62 e para quem entrou no mercado de trabalho com menos de 20 anos vai poder sair com 60. Então, ela tem um projeto que é muito mais próximo a Mélenchon, né, do que a Macron. Então, essas pautas, então ela tem, mas não tenhamos nenhuma ilusão. Ela tem essa política xenófoba, e ela apela a essa contra a migração. Então, não como Eric Zemmour, que quer expulsar 4 milhões de imigrantes, mas é por isso que aí diante de Eric Zemmour parece, então não é tão... Eric Zemmour até chegou a dizer que ele não aceita, acho que é o único político no mundo, na Europa, desculpa, que diz que não aceita migrantes da Ucrânia. Pois é, por conta dessa questão dos migrantes da Ucrânia, mas um nó na cabeça dos xenófobos aí. Mas veja, na Polônia, por exemplo, onde tem a maioria dos migrantes, Polônia, olha só o que está acontecendo na Europa, gente, porque a Polônia, junto com a Hungria, eram os patinhos feios, estavam sendo condenados pela Corte Europeia. Mas a Polônia tem legislação, tem povoadas onde está escrito uma placa proibida por gays. Então, assim, para gays, é proibido para gays. Então, o governo não faz nada, deixa. Então, isso é condenado, isso vai na Europa, é condenado, etc., do mesmo a Hungria. Então, a Polônia, e na questão ambiental também, porque eles já não queriam o gás depender do gás da Rússia, estão muito em favor do carvão. Então, isso tudo, a Polônia era realmente o troublemaker, como antigamente o Reino Unido, mas o Reino Unido saiu, mas o Reino Unido era importante, forte, a Polônia é pequenininho, depende do dinheiro, a Hungria, eles dependem do dinheiro da União Europeia, então é mais fácil de enquadrar depois, contrário ao Reino Unido. Mas e agora a Polônia virou defensor da democracia, tem um problema aí. Mas os migrantes que chegam, agora entraram 2 milhões na Polônia e 500 mil já saíram, já foram para outros países da Europa, para a Alemanha. Isso são dados do Ministério do Interior da Polônia. Só que tem uma especificidade, gente, que é muito importante. Isso que a Polônia disse, por exemplo, esses são mulheres e filhos, 60% mulheres, 40% filhos, não tem homens, porque a lei marcial na Ucrânia não permite aos homens sair do país. Deve ter alguns lá que foi, mas então, essa é uma corrente migratória sui generis, primeiro pela rapidez com a qual milhões saíram, mas também esse caráter. Então, com isso, é razoável, quando a Polônia diz, não, mas esses aqui são migrantes que voltam. A mulher vai ficar sozinha com o filho e o homem vai ficar na Ucrânia? Não, o homem depois vai se... Então, assim, a ideia é que, terminando a guerra, a maioria desses migrantes volta, que, no caso da guerra da Síria, que não era o caso. Há uma ideia, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, mas não é totalmente não está totalmente assim uma coisa estranha, sugerir que, de fato, é uma corrente migratória diferente. Mas, enfim, vamos ver, depende de muitas coisas, o que vai acontecer depois, se vamos chegar a uma normalização, se vamos chegar a alguma questão. Inclusive, quando as tropas russas se retiraram dos arredores de Kiev, nessa famosa fim da fase 1, que na verdade é porque tem degelo, lá tem os rios, e está meio difícil, é o fim da operação do inverno, tem a ver com a questão militar mesmo, mas aí, quando eles se retiraram, o prefeito de Kiev fez o apelo de não voltar ainda. Ele falou lá tinha migrantes refugiados, no caso, refugiados na Polônia, de Kiev, que já queriam voltar. Então, enfim, mas de qualquer forma, no caso de Marine Le Pen, eu não tenho nenhuma ilusão. Essa aí vai, inclusive, a própria vitória dela, porque vai chegando lá na esquina, no bar, que o cara se sente mais fortalecido de xingar o migrante. Tem um impacto cultural
muito forte, e que até pode fugir do controle do próprio Marine Le Pen, entendeu? Isso aumenta, enfim, os conflitos raciais, os conflitos... Acho eu vejo assim, que embora ela pareça agora menos radical, mas eu não gostaria de viver numa França com ela presidente, apesar que a gente agora já está 4 anos com Bolsonaro, então, enfim. Tá bom, gente? O que mais? Né, esse sujeito. É isso, eu queria perguntar se a Ana tem uma última pergunta para o professor. Eu queria agradecer desde já muito a participação dele aqui no nosso Fórum Global. Eu queria lembrar a todos e a todas que o Fórum Global acontece todas as terças-feiras aqui no canal da Fórum e é reprisado aos domingos. Então, esse programa será reprisado no dia da eleição. Então, você que está assistindo o programa domingo, daqui a pouco você vai ter o resultado, né? Para a gente aqui ao vivo vai demorar um pouquinho. Ana, você tem alguma pergunta? Eu quero agradecer ao professor Jorge Romano, e acho que a gente poderia ficar aqui um tempão conversando, está muito agradável de ouvir, muito bom, muito informativo e analítico. Uma última pergunta para aproveitar ele aqui. Vamos lá. Estabelecido o segundo turno, vamos lá, Macron e Le Pen, para quem que o Macron vai acenar? Com quem ele vai querer pactuar e como? Por onde vai ser para ele se garantir como presidente? Essa que ele deve estar pensando desde já, porque da outra vez foi mais fácil, porque houve um movimento espontâneo, né, de defesa da democracia, etc. E com certeza ele vai sair um pouco da cena internacional, que eu acho que não é bom, tá? Isso, mas enfim, ele vai sair da cena internacional e para se dedicar a isso, né? E uma são as primeiras duas questões o que sobrou do centro-direita, se eles estão dispostos realmente a se empenhar muito, porque uma parte da sua base já perdeu o medo da Marine Le Pen, né? E a outra questão é o Mélenchon, né? E assim, o conjunto da esquerda, mas sobretudo esse movimento do Mélenchon, né? Aí ele tem que fazer sinalizar, como você diz, só que a experiência, esse é o problema, a experiência é ruim, porque ele falou, não, nem com esquerda, nem com direita, tal, tudo tá, parece, bom, então tem um espaço para a gente também, mas não tem, na hora, vamos ver, né, neoliberalismo de manhã, tarde e à noite, cadê aquela parte da esquerda dele? Então, isso faz com que ele vai não sei, eu acho que vai ser muito mais difícil para ele, né, de convencer isso. Agora, eu queria só para terminar, Ana Lucas, dizer o seguinte, a China e os Estados Unidos sempre interessa uma Europa o forte o suficiente para resistir a outra, ou seja, a China interessa uma Europa forte o suficiente para resistir à pressão estadunidense, e os Estados Unidos interessam uma Europa forte o suficiente para resistir às pressões chinesas. Mas o fraco o suficiente, né, para eles projetar os seus interesses. É o jogo da China. Claro, agora entra a Rússia, que também está mais ou menos, também está interessada em uma Europa dividida, né? Então, nesse sentido, vai ter, uma grande diferença, porque se o Macron ganhar, ele quer muito e pode construir, tá? Não de dia para a noite, mas essa liderança europeia, e ele quer, por exemplo, que ele exerce as Forças Armadas Europeias, né? Ele quer uma indústria europeia, né? Ele quer tecnologia europeia, ele não quer depender da tecnologia dos Estados Unidos nem da China, né? E aí é uma questão meio complicada para a gente discutir, né? Mas eu acho que, porque esse é outro life, eu deixo só como semente. Para a América Latina, talvez interessa mais, né, uma Europa que não dividida, né, mas uma Europa, evidentemente, não alinhada totalmente aos Estados Unidos, como os Estados Unidos está querendo fazer, mas várias opções para a América Latina poder negociar melhor o seu espaço no mundo, né?
Porque qual a política externa da Marine Le Pen? Bom, então aí o acordo com o Mercosul não vai andar mesmo, porque eles não gostam, muito globalismo, etc. Mas você tem interesses econômicos, não vamos nos iludir, tem interesses econômicos. Sabe, na hora de estar lá na presidência, os interesses econômicos, eles vão pesar, entendeu? E tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra esse acordo. Então, assim, é uma outra questão, não tenho nada assim claro na cabeça, mas com certeza os Estados Unidos não gostam de Macron ganhando. A gente viu, por exemplo, na questão da... aí vou terminar mesmo, tá? Mas teve muito recentemente, depois da saída desastrosa do Cabul, aquele caos, mas que esse caos deixou os europeus de calças curtas, porque eles entraram lá junto com a OTAN, porque os Estados Unidos chamou, OTAN, você tem que ir lá aqui comigo. Na hora de sair, avisou ninguém, bom, sem os caças americanos, você tem que sair correndo, foi um caos, todo mundo ficou pé da vida, até o Draghi, que é bem calminho lá, um burocrata, mas não ficou, todo mundo ficou bravo, Caíram vários ministros de defesa, inclusive, nos debates do parlamento, como assim, etc, etc. Então, aí, em seguida, o Biden fez esse acordo com a Austrália e Reino Unido, para tirar a França do fornecimento de submarinos nucleares, submarinos a propulsão nuclear, que é aquelas que o Brasil está fazendo, construindo aqui um dia. E esse era o quê? Um erro do Biden? Claro que não. O Biden deu um sinal claro. Eu não quero a França no Indo-Pacífico. No Indo-Pacífico eu quero Austrália, Japão, Reino Unido e Índia para fazer uma frente contra a China. Porque a França não é confiável, nunca foi, de Gaulle, tudo. Eles não sabe, sempre uma mosca azul lá na política externa da França, de uma certa independência, que, de certa forma, pode interessar a América Latina, entendeu? Sem ilusões, são imperialistas do mesmo jeito, tá? Mas vocês jogam um contra a outra, numa boa tradição da política externa brasileira, e isso ganha mais força se a América Latina for unida. Aí vou terminar. Ainda mais se a gente tiver Donald Trump no G20, né? Ainda mais se Donald Trump voltar no G20. Mas agora você pegou pesado. Marine Le Pen, Trump no... aí, pô, já... Aí é bravo. Bom, então, mais um motivo para suar nós também, para não ter nenhuma... porque não está nada garantido aqui também. Porque a última coisa é Trump, Marine Le Pen e Bolsonaro no G20. Daqui. Então, não. Então, pelo menos aqui temos que... Até não só pelas todas as questões internas da miséria que essa política ultraliberal criou, mas também pelo papel global, internacional que o Lula pode exercer. Tá bom, gente? Obrigada, muito obrigado, professor. Tá bom, abraço. Tchau. Volte sempre. Até a próxima. Ok, abraço. Tchau. Bom, gente, temos ainda alguns minutinhos, Ana. Eu queria trazer aqui uma questão, maravilha a entrevista do professor aqui para a gente, né? Primeira vez que ele está aqui conosco no Fórum Global, espero que venha mais vezes. Ana, a gente teve hoje toque de recolher no Peru. Realmente é um país que sempre nos impressiona, né? Sempre tem uma grande novidade no Peru que a gente não entende nada, né? Teve protestos fortes em razão do preço dos combustíveis. Teve 4 mortes nesses protestos em razão da repressão policial em um governo de esquerda, eu acho. Né? Cada dia a gente fica mais na dúvida sobre o governo Pedro Castillo. E isso aí, esse toque de recolher, gerou um racha. Né? Um racha que já estava dado, mas que se aprofundou. A gente teve a Verônica Mendonça, principal liderança progressista do Peru, né? Com laços internacionais, a gente pode dizer assim, né? Com laços com os outros países da América Latina, com os outros partidos progressistas, é a Verônica Mendonça a representante. E ela fez um rompimento público com o Pedro Castillo. Ela disse que o governo não só traiu as promessas de mudança,
mas agora adota o método de resolução de conflitos da direita, dizendo aí que ignorou aqueles que estão se manifestando legitimamente, gerando em razão do mal-estar econômico, né? Está dizendo que reprimir, criminalizar e restringir direitos, né? Criticando essa posição. Então, ela dá um total rechaço à medida que ela considera arbitrária e desproporcional. O toque de recolher, Ana, a gente viu em vários países no último período, né? Esses países do chamado neoliberalismo autoritário, a gente viu no Equador, a gente viu no próprio Peru, a gente viu na Colômbia muito, a Colômbia usa muito o toque de recolher, e agora o Pedro Castillo utiliza esse mesmo método, né? Eu confesso que eu fiquei bem surpreso quando eu vi, porque não esperava essa medida de resolução do governo Pedro Castillo, e a coisa não saiu bem para ele também não, porque a gente tem o Congresso exigindo a derrocada desse toque de recolher, o que pode complicar a vida dele, né? Como é que você viu essa notícia, né? Você chegou a acompanhar essa questão? Lucas, eu acompanhei hoje, assim que você compartilhou, né, comigo e tudo, pela tarde. Nada me surpreende tanto mais, assim, vindo do Peru. Uma coisa que eu fiquei pensando, e que a gente tem falado nas últimas semanas, é que a gente não sabe qual é o nível de sequestro desse governo, né? Esse governo parece um governo sequestrado, colonizado, sei lá. Então, é difícil a gente saber o que está se passando lá intrapalacianamente, né? Como que está o clima, né? Dentro do palácio, que tipo de concessões foram feitas para sobreviver a uma tentativa de vacância e a uma segunda votação de vacância. A gente comentou aqui toda aquela questão do indulto a Fujimori, tem muitas coisas estranhas no ar, né? Então, existe um cabo de força ali mesmo, parece, sabe? E parece que está pesando essa mão desse Estado autoritário, arbitrário, que a Verônica denuncia, né, no Twitter dele, e parece que ou o Castilho não está tendo força para se impor, ou ele foi ganho para esse estilo, esse tipo de governo que, nesse ponto, eu concordo contigo, é uma surpresa para a gente, né? Olha, Ana, como as coisas no Peru são surpreendentes, acabou de revogar o toque de recolher. Acabou de deixar sem efeito o toque de recolher. É o cabo de força, tem um cabo ali, gente, de guerra ali, cabo de guerra, né, que a gente fala. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. É inacreditável, inacreditável. Mas é isso, é um governo em frangalhos, né? A Kenny até perguntou, o jogo do Flamengo foi adiado por isso. Exatamente, o jogo do Flamengo seria hoje contra o Sporting Cristal lá em Lima, foi adiado, e agora não se sabe se vai ter, provavelmente não vai ter jogo, mas assim, não temos mais o toque de recolher em Lima e em Callao, seriam as duas cidades que teriam o toque de recolher, e mais uma fragilidade do governo Pedro Castillo, né? Parece uma grande comédia esse governo, e que parece que não avança muita coisa, né, Ana? Eu estava comentando de manhã com o Plínio da Fórum, o Plínio que ali apontou, não, talvez tenha a ver com a questão do petróleo, que ele está tentando retomar a Petrolífera Nacional, a gente até comentou sobre isso aqui, mas eu acho que não, o governo está sequestrado, e está sequestrado pelo Centrão, né? Se a gente for olhar a Câmara do Peru, parece que é o Arthur Lira que está lá, né? No caso é Maria da Carmen Alba, do Ação Popular. O Ação Popular é quase o Partido Progressista, né? A gente pode botar, quase estampar uma coisa na outra, e você vai ver o baixo clero do Congresso, coordenado com as elites políticas, que está dominando tudo. Então, não tem muito governo do Pedro Castillo, né? Não, infelizmente. Não. É isso. Bom, gente, então vamos ficar por aqui hoje. Você tem mais alguma pauta para trazer aqui no programa de hoje? Não, Lucas, vamos aí acompanhar, né, os desdobramentos dessa eleição francesa, os desdobramentos aí do Peru, que são eternos, e os desdobramentos da guerra, né, que também está bastante tensa lá a situação com relação à guerra da Ucrânia. Parece que tem mesa de negociação amanhã, eu acho. Nova mesa.
Teve uma coisa que a gente não comentou nesse programa, né? A gente tem falado muito sobre guerra nesse programa, né? A gente tem falado todas as nossas edições sobre guerra. Teve a situação em Bucha, né? Na cidade ali próxima de Kiev, que a gente viu muitos civis mortos, mas até agora não se sabe exatamente o que aconteceu. A Ucrânia acusa a Rússia de genocídio, o Biden acusa a Rússia de genocídio, a Rússia acusa a Ucrânia de fazer um falso positivo para gerar imagem. Enfim, é uma situação muito complicada, né? Isso deve para os tribunais internacionais. Eu acho que uma investigação mais aprofundada pode trazer alguma resposta. As imagens são realmente muito fortes, né? Impactantes. Muito impactantes, né? Mas é um caso que deve ser visto com bastante cautela, porque é estranho, né, Ana? Como é que você vê o seu país sofrendo, entre aspas, um genocídio e vai sentar na mesa de negociações, né? Se a Ucrânia mantiver essas negociações, já é uma coisa um pouco suspeita, se isso de fato, o que de fato aconteceu ali. Mas, enfim, não dá para a gente também tirar muito pré-julgamento, né? Não. Olha só, isso aí mostra como a guerra está se dando em vários níveis, né? Não só no nível militar, mas muito forte nessa questão informacional, midiática, a guerra da narrativa mesmo também, né? Então tem um grande impasse aí. Os russos falam que não houve, né, uma ação contra civis deliberadamente, e os ucranianos sustentam, os seus aliados, de que foi obra das Forças Armadas da Rússia. Não tomando parte de nenhum lado aí, mas não combina muito com o resto do que está acontecendo com o resto do país, né? Que foram criados corredores humanitários, toda essa questão. Então, tem algo estranho nesse episódio. Tem algo estranho nesse episódio que eu acho que ainda vai ser descoberto. É isso, gente. Então, só para a gente não deixar de falar da guerra, né? Era importante pontuar esse assunto. A gente vai voltar, com certeza, a falar sobre guerra na próxima semana. Queria agradecer muito a nossa audiência que ficou conosco até o final. Contribuam para a TV Fórum. Nosso Pix é pix@revistafórum.com.br. A gente agradece a todos e a todas e até a próxima semana.